A vida é feita de escolhas. O que você está escolhendo colocar no seu prato? Às vezes fazemos escolhas inadequadas porque não conhecemos. Eu até brinco e digo assim, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Mas vamos atrás de uma informação que vai fazer toda a diferença entre saúde ou não. Aquilo que você escolhe e você tem liberdade, livre arbítrio para escolher o que você quiser para colocar no seu prato. E é isso que vai determinar saúde ou não. Nutrição é minha segunda carreira e eu sempre quis fazer algo na área da saúde, mas no primeiro momento não foi possível. Então, assim que eu tive a oportunidade e com um grande apoio do meu marido, que é médico, eu fui estudar nutrição. E aí eu me deparei com uma sociedade extremamente doente e sem saber que estava doente. Porque era muito comum, inclusive no início das anamneses, e até hoje isso é comum, a anamnese é aquela conversa, né, que temos com o paciente para entender o que ele veio buscar, porque geralmente a pessoa chega no consultório com uma queixa pontual. E quando você começa a desenvolver um questionário como eu tenho na minha prática clínica, um questionário de rastreamento metabólico, a pessoa se dá conta, meu Deus, eu estava tão mal e não sabia. Porque você pergunta, dor de cabeça? E a resposta é, ué, a dor de cabeça é normal. Gente, não é normal ter dor de cabeça. Não é normal você sentir nada no seu corpo. Você não sente a unha do seu pé crescendo, você não sente o seu estômago fazendo a digestão, ou pelo menos não deveria sentir. Então, realmente, a cada dia eu comecei a ver mais como a nossa sociedade está enferma. E essa palavra enferma significa não estar firme. E realmente eu fico encantada de observar o quanto a nutrição pode ajudar as pessoas e o que é mais, assim, divino, como a resposta é rápida. Muitas vezes a pessoa chega e eu costumo dizer, tenha certeza que daqui 3 semanas você vai já sentir uma grande diferença. Existem caminhos e com o passar do tempo, com a minha experiência clínica, porque o meu marido, que é assim, um médico há muitos anos, né? Ele sempre falou, a clínica é soberana. E de fato, 85% de tudo que a gente vai conversar com o paciente é na clínica, que para cada sinal e sintoma, você vê qual é o nutriente que está faltando ou que está em excesso. 15% é que você vai, de repente, pedir um exame bioquímico para confirmar uma suspeita, talvez, de um colesterol alto, uma hipovitaminose D, vitamina D baixa, ou uma glicemia alterada, uma insulina alta, mas o restante é na entrevista, nessa anamnese. Por isso que a nutrição funcional é uma consulta demorada, é uma consulta em que o profissional tem que conhecer o seu paciente, tem que entrar dentro da realidade que ele está vivendo, porque do que adianta a gente pedir para um paciente, de repente, estar consumindo alimentos orgânicos, se ele cheio de alimento orgânico, mas está estressado, brigando com o filho, com o marido, a casa de ponta cabeça. Sabe, a gente tem que entender onde que está o estresse que aquele paciente está vivendo. Não é que nós vamos mudar o estresse, mas nós vamos mudar a visão dele nesse estresse. Mas como isso é possível? Gente, nutriente dá inteligência às nossas emoções. Infelizmente, as pessoas, elas não se dão conta o quanto a nutrição é
determinante. É ela que vai fazer a diferença entre saúde ou não. Nós não podemos esquecer que nós somos formados de células que necessitam de moléculas. Mas que tipo de molécula? Aquela que está na natureza. É a mesma coisa que eu fosse escrever um livro e não usasse o alfabeto para me comunicar. Então, hoje é isso que está faltando. Comer alimentos que coloquem nutriente nesse organismo que vai ser traduzido em saúde ou não. Cada dia mais eu vejo o quanto muitos profissionais da área da saúde, infelizmente, não têm essa visão. E não são poucos os pacientes que chegam e estão fazendo algum tratamento quimioterápico ou oncológico e me buscam. E eu falei, mas escuta, no serviço que você buscou, não deram uma orientação nutricional? Não, doutora. E foi por isso mesmo que eu vim aqui. Eu digo que nutrição, para mim, é missão. É colocar o máximo possível de informações para que a pessoa entenda que é de um alimento que está o seu medicamento. Sabe essa famosa frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, que o alimento seja seu medicamento? Quando eu fui escrever esse meu último livro, Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, lá foi a primeira vez que surgiu, 2000 anos depois dessa frase de Hipócrates, um artigo científico com peso sólido para responder exatamente essa questão, que uma alimentação inadequada mata mais do que o tabagismo. Sim, nós vivemos um momento de uma epidemia global de obesidade que leva a uma série de outras patologias. A obesidade, de fato, é a mãe hospedeira, né, de várias delas, principalmente porque é dela que começa todo o processo inflamatório subclínico e dali é um incêndio global. Mas eu diria que nós estamos vivendo uma pandemia mesmo, uma pandemia onde eu fico chocada de ver que as crianças com menos de 5 anos de idade hoje têm expectativa menor de vida que os seus pais. Gente, isso é um contrassenso, isso é uma contramão de tudo. Aí, por um chamado, como eu digo, minha segunda carreira foi ser nutricionista. E aí eu comecei a desbravar e a entender desse macro-universo dos alimentos ao micro-universo da nossa célula. E eu ficava encantada, porque, gente, cada célula do nosso corpo é como se fosse uma cidade. Tem tudo para dar errado, mas dá tudo certo, graças a Deus. Mas o corpo está o tempo inteiro, gente, fazendo o quê? Se consertando. E quando ele não dá mais conta, aí é que você começa a dar sinais e ter sintomas de alguma coisa. Então, o que eu mais observo, o quanto a matriz do alimento. Então, não é pegar o alimento, ver o que ele tem de princípio ativo, de fitoquímico, de compostos bioativos, isolar e dar. É você dar o alimento como um todo, porque você depois faz estudos mostrando o quê? Que quando a pessoa come o alimento como um todo, é uma resposta. E quando você isola e dá só o princípio ativo, não tem a mesma resposta. Então, gente, o alimento realmente é uma bênção e isso me encanta e cada vez mais eu vejo como é importante essa alimentação colorida, variada, respeitar a sazonalidade. O que eu diria é o seguinte, você sabe que o caminho das pedras não é complicado, muito pelo contrário, tudo que é de Deus é muito simples, a gente que complica. Então, o que eu observei ao longo de todos esses mais de 15 anos de atendimento em consultório, o quanto são pequenas coisas colocadas em prática de maneira
organizada, quer dizer, tem uma sequência, porque ninguém muda de um dia para outro, você tem que dar, você tem que ensinar. É assim, é a palavra correta, ninguém nasce sabendo, mas é nosso papel como profissional da área da saúde ensinar, dar as ferramentas para as pessoas realmente poderem se habilitar para poder fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Cuidar da sua própria saúde, porque não adianta a gente viver de qualquer jeito e depois vai culpar o governo, que não tem sistema de saúde. Gente, não é isso. Você tem que tomar conta da sua saúde. Você é credor ou devedor de você mesmo no futuro. Só que muitas vezes as pessoas não sabem. E eu tô aqui para ensinar isso para você. Esse mundo da nutrição, ele é encantador, ele é um mundo científico. As descobertas, principalmente da microbiota intestinal, que são descobertas recentes, vocês imaginam que eu já falo de intestino e microbiota há mais de 10 anos. E um exemplo assim clássico foi o meu marido, que é formado há mais de 45 anos e recentemente porque ele tem uma humildade científica que me encanta. Ele fica olhando assim, enquanto eu estou falando e, tipo, esperando os artigos científicos. Mas quando os artigos científicos aparecem na mão daquela sociedade médica extremamente cartesiana, clássica, o que acontece? Ele vem dizer, Gisela, agora é que estão começando a aparecer os primeiros estudos em relação a isso que você já fala há mais de 10 anos. Então, eu fui muito feliz no momento que eu entrei para a nutrição, porque é minha segunda carreira, e quando você busca uma segunda carreira, você tem uma outra postura em relação a tudo, né? Você está lá realmente para estudar, para entender, para aprender, e não só para ganhar um diploma. Então, eu fui em busca de muita informação, de muito conhecimento, e uma coisa que me ajudou demais, esse meu marido, que é todo ali, né? Em que revista você leu? Que artigo que foi publicado? Isso me fez estudar muito, e antes de comentar ou trocar algum parecer com ele, eu tinha que ter lido pelo menos uns 3 artigos em 3 revistas indexadas e que as 3 concordassem ou que as 3 discordassem do assunto que eu iria conversar. Então, eu acabei estudando muito e indo buscar na fonte, foi por isso que eu viajei, estudei fora, a matéria-prima para eu poder ser uma melhor profissional aos olhos da nutrição de hoje. Porque em alguns países, médicos e nutricionistas estudam juntos, fazem cursos juntos. E isso é o sonho dourado de todas nós, né? Porque fazer parte de uma equipe multidisciplinar e cada um sabendo valorizar até onde é possível ir ou esperar do outro o que você tem para trazer de novo, então é fantástico. E realmente estudei, me formei, fiz pós-graduação. Eu não me preocupei em ir atrás de doutorado, pós-doc. Por quê? Porque eu queria várias especializações, várias pós-graduações, para eu ter embasamento científico, mas sem esquecer a minha prática clínica. Porque os livros falam uma coisa, mas muitas vezes o paciente na sua frente é outra realidade. E essa realidade que eu estou comentando agora da microbiota intestinal, que é algo que eu estudo há mais de 10 anos, hoje a gente vê que você pode ter 2 pessoas gêmeos, idênticos, tá? Só que eles estão morando cada um numa cidade diferente. Gente, você dá exatamente o mesmo alimento, você dá exatamente o mesmo remédio, cada um tem uma reação completamente diferente àquele medicamento ou àquela alimentação. Eu fico encantada de ver o quanto a gente pode melhorar a saúde do paciente e de todas as pessoas em volta dele. Porque quando você tem uma pessoa doente na família, você não tem só uma. E o que mais eu observei nesses longos anos? O paciente vem com uma queixa física, com um problema, uma dor, mas o emocional arrebentado.
E qual não é a surpresa quando volta, tá bem do problema que ele veio buscar, ou melhorando pelo menos. E o mais encantador, quantas vezes eu vejo esse mesmo paciente voltando um tempo depois e trazendo uma ficha que eu peço para todos os meus pacientes antes da consulta, anotar quais os medicamentos que toma, a dose, desde quando, quem prescreveu para quê. Qual não é a minha alegria quando eu vejo novamente essa ficha, onde os remédios psiquiátricos, muitos retirados e os que permanecem em dose reduzida. Então, realmente, nesse mundo que está doente emocionalmente, para mim isso é um encanto, porque você vê um tempo seu que está sendo usado para fazer o bem para uma família. Então, é o marido que fica contente, é o filho que está feliz de ver a mãe sem dor, porque quando vai abraçar de costas, a mãe sentia dor e ele falava assim, ih, mamãe, vou ter que pôr uma plaquinha em você, cuidado, frágil. Você já imaginou você, mãe, escutar isso do seu filho e depois dizer assim, agora ele pode me abraçar? Então, nutrição é tudo, viu? Eu digo que é determinante. Sem nutrição, sem chance. Eu acabei desenvolvendo uma metodologia, um protocolo, vamos chamar assim, onde existe uma trilha a seguir e que esta trilha vai sendo adaptada à realidade de cada um. Nesse método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, aonde foi se adaptando para a realidade de cada paciente, é encantador ver quando, depois de um mês, porque sempre eu gosto, né, dependendo da situação, eu gosto que ele possa voltar dali um mês em consulta. E é aquilo que eu falo, né, eu falo, olha, quando a pessoa está muito assim, complicada para baixo, principalmente, né, porque o emocional, como eu disse, né, tá ali arrastando, né? Eu digo, olha, fica tranquila, fica tranquilo, que em 3 semanas você vai se sentir muito melhor. Então, vem aquela carinha de incredulidade, mas é uma delícia receber esse paciente depois de um mês com um sorriso e dizer assim, a senhora tinha razão e eu duvidei. As pessoas não acreditam que às vezes é muito simples, é que ninguém conta, né? Quanto mais revolucionário, quanto mais difícil, quanto mais complicado, quando menos acessível, parece que a coisa é melhor. Mas, gente, não é assim. As coisas são muito mais simples, mas muito mais. E é tão interessante porque, às vezes, o paciente chega e quando ele volta, ele fala assim, nossa, sabe aquele detalhe que você colocou como um desafio logo assim de cara para eu superar? Foi mais fácil. É que eu nunca tinha pensado que levando por esse lado, dessa forma, eu teria conseguido. Gente, é muito mais simples do que se pensa. E é por isso que eu estou aqui, porque pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado. E eu gostaria de falar exatamente com você que pensa que não tem mais jeito, a idade já chegou. Gente, não adianta olhar para trás, já passou. Para frente, não chegou. Então não adianta se preocupar. O momento é hoje. Olha para você hoje. Tem jeito. De repente você diz assim, mas eu tenho uma doença que não tem cura, mas tem controle. Tem doença que é realmente uma ladeira abaixo, mas a gente pode descer com o freio de mão puxado. Tem jeito. É você ter, assim, o desejo de querer. E vamos fazer um caminho juntos, porque eu acredito nessa possibilidade de que o mínimo que você começa a fazer hoje tem uma repercussão lá na frente importantíssima. Mas precisa começar. E vamos começar com o que é simples. Eu, quando comecei a escrever os livros, porque o meu trabalho esse trabalho missionário em relação à nutrição, durante todos esses mais de 15 anos, era uma maneira de tentar trazer para quem não tinha acesso, para quem não podia ir no meu consultório,
informações de saúde, nutrição, utilidade pública de qualidade. Por justamente ter um marido que trabalha num hospital de referência, eu sempre tive acesso aos melhores profissionais para trazer num programa. E isso enriquecia cada vez mais. E isso fazia ver o quê? Que sempre você tem uma oportunidade se você quiser mudar. E eu tenho, assim, centenas de testemunhos de e-mail, enfim, pessoas que me encontram, missionários da comunidade que quando estão indo para alguma cidade, depois me encontram, falam, eu fui pregar em tal cidade, veio uma moça agradecer o seu livro X, Y, Z. Então, sim, o livro ajuda muito, mas todo mundo estava me cobrando alguma coisa aqui, nas mídias sociais, mas eu estava sendo cobrada, mas eu não sentia que tinha chegado o momento. Por quê? Porque a gente tem que ter várias coisas envolvendo para que aquele momento adequado ocorra. E o momento adequado, de repente, para você é esse vídeo que eu estou falando para você, que o seu momento é agora. E eu também estou me colocando aqui para, de repente, nós juntos, caminharmos em direção a uma saúde melhor.